Salve, salve, amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem está falando é o professor Fábio Vasconcelos, tá? E é com imensa satisfação que estou aqui para dar início a mais esse webinário aqui no Congresso Pensar Contabilidade, que foi idealizado pela BSSP Educacional. É um congresso super interessante, com atividades muito boas, tá? Professores que vêm aí trazendo informações bastante enriquecedoras para você que está nesse nosso meio de contabilidade, certo? Nesse webinar aqui, especificamente comigo, a gente vai tratar hoje sobre o exame de qualificação técnica e registros para auditores, certo? Espero que esse webinar agregue algo na sua vida e que você entenda como que funciona aqui o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o Exame de Qualificação Técnica, que é o EQT, tá? Como fazer para passar, como funciona a prova, e ainda vou trazer dicas de estudo para você que ainda não tem o seu nome no cadastro, conseguir ser aprovado nesse exame, certo? Então, sem mais delongas aqui, olho na tela. Então, pessoal, como eu falei para você, aqui, ó, vamos falar sobre o exame de qualificação técnica, tá? E registros para auditores. Eu sou o professor Fábio Vasconcelos e você está no Pensar Contabilidade. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, tá? Eu sou o Fábio Vasconcelos, sou contador, professor de contabilidade pública e auditoria. Nosso foco hoje aqui, tá? Principalmente em preparatórios para exames de suficiência, de qualificação técnica, que é o tema mais abordado por nós hoje aqui, e também concursos públicos, tá? Também dou aula de auditoria para concurso público. Além disso, eu sou gestor governamental contábil, tá? E chefe do Departamento de Normas Contábeis na Prefeitura da cidade do Recife, certo? Atuo como chefe desse departamento, onde minha função é fazer com que a contabilidade da Prefeitura esteja sempre alinhada com os padrões internacionais, tá? Então, esse é o meu papel lá enquanto gestor governamental contábil. Também já tive experiência na contabilidade pública lá do TRF da Quinta Região, né, que é o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, dentre outras situações, tá? Também, pessoal, sou idealizador do perfil no Instagram chamado eu_contador, e lá eu trato de todos os assuntos que estão ali relacionados à nossa querida contabilidade, certo? Então, se você não segue ainda no Instagram, ó, dá uma carreirinha lá, segue, dá essa moral ao professor e vamos seguindo esse webinar, certo? Pessoal, eu quero começar falando para você o seguinte, tá? Como que surgiu o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tá? O CNAE, pessoal, ele surgiu aqui, tá? Pelo CFC. O CFC, quem criou o CNAE, através da resolução aqui 1019 de 2005, que por sua vez foi alterada pela resolução 1147 de 2008, tá? Como resposta aí a uma exigência da CVM e do Banco Central do Brasil, do Bacen, né, do BCB, de realização de exame de qualificação para auditores que atuam nas áreas reguladas por esses órgãos. Então, o que acontece? Antes de 2005, não existia ali um cadastro nacional de auditores independentes para que o CFC buscasse entender como que estão distribuídos esses auditores, quais funções esses auditores eles ocupam, se são sócios, se são ali sêniores, tá? Então tudo isso não existia antes dali de 2005, tá? Então, buscando esse cadastro nacional, o Bacen e a CVM chegaram ali para o CFC e ó, CFC, é interessante que vocês façam esse cadastro, tá? Para que vocês tenham controle dos seus auditores, quem são os seus auditores, onde eles estão atuando, tá? Então, foram ali, o Bacen e a CVM deram aquela dura no CFC. O CFC acabou criando ali, através de uma resolução, a 1019, acabou criando o CNAE, tá? O CNAE, como eu falei, é o Cadastro Nacional, tá? De Auditores Independentes. Então, assim, acabou surgindo o CNAE, certo? Vamos seguindo aqui. Qual a finalidade do CNAE, pessoal? Para que esse CNAE foi criado? Para quê, né? Então o CNAE ele tem por fim ali nada mais nada menos do que cadastrar, como eu já falei, né,
todos os profissionais que atuam no mercado de auditoria independente, tá, pessoal? Estou falando aqui de auditoria independente, não auditoria interna, tá? São situações diferentes. A auditoria independente é o que chamamos de auditoria externa, tá? E através desse cadastro ali que vai se permitir ali que o CFC e os CR6 eles conheçam ali a distribuição geográfica desses profissionais, né? Como que eles atuam no mercado e qual o nível de responsabilidade de cada um, se eles são sócios de firmas, se eles são algum iniciante, algum trainee, se são seniors, tá? Então tudo isso influencia aqui para o CFC. Tá bom? E disponibilizando aí essas informações aos CR6 para que eles possam fiscalizar o exercício da profissão com mais eficácia, tá? Então, para isso que se criou o KNAI. A finalidade foi trazer um cadastro ali, tá? Fazer um cadastro para que englobe, né, todos os auditores, onde eles estão distribuídos geograficamente, quais são as suas funções nas empresas onde eles atuam, tá? Então tudo isso é interessante para que o CRC em cada estado atue na fiscalização do trabalho profissional com mais eficácia, né? Certo? Então vamos seguindo aqui, tá? Então quem pode ter esse registro, pessoal? Quem pode estar cadastrado lá no KNAI? Basicamente, pessoal, os bacharéis em ciências contábeis, tá? Então técnico não pode, tá? Apenas os bacharéis, certo? Em ciências contábeis que estejam com o seu registro ali no CRC regular, independentemente do tempo de registro. Porque eu coloquei isso? Sempre me perguntam, professor, existe um tempo de registro para que o auditor ele possa ali buscar estar cadastrado no KNAI? E eu digo que não. O auditor, o profissional de contabilidade ali, o bacharel, ele pode fazer o exame de suficiência num dia, tá? Assim que ele tiver esse cadastro, assim que ele estiver com o seu registro, tá, no CRC regular, tiver o seu CRC tranquilamente ali, a sua carteirinha, né, ele pode fazer o exame de qualificação técnica tranquilamente e pode entrar no KNAI, pode ter o seu registro no KNAI, certo? Então não há um tempo então de registro com o seu CRC para que você possa estar cadastrado no KNAI, tá? Então isso é uma dúvida muito frequente que eu acabo recebendo, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, além disso, poderão se inscrever ali, né? Justamente esses bacharéis, e eles têm que estar com o registro regular ali, tá? Então, para tanto, eles terão que submeter ali a aprovação no exame de qualificação técnica, que é promovida pelo CFC com o apoio do IBRACON, que é o nosso Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Então, pessoal, você vai se formar bacharel, certo? E aí você vai se submeter ao que chamamos de exame de suficiência, você deve saber o que é, tá? Sendo aprovado nesse exame de suficiência, você vai ter que se submeter ao que chamamos de exame de qualificação técnica, EQT, certo? Você passando numa prova específica chamada QTG, que é a qualificação técnica geral, você vai ter o seu nome registrado no KNAI, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então veja que o caminho para se percorrer até ter o seu registro no KNAI é um pouco longo, tá? Mas que isso é necessário para que se mantenha a qualidade do exercício profissional por parte desse auditor, certo? Então aqui ainda, como obter o registro no KNAI? Então o contador aprovado no EQT, né, no exame de qualificação técnica, ele será inscrito de forma automática no KNAI, tá, do CFC ali, e deverá, é taxativo, pessoal, não tem meio termo, ele deverá cumprir ali o que chamamos de Programa de Educação Profissional Continuada, certo? Então, como eu falei para vocês, o EQT, ele é o Exame de Qualificação Técnica Geral. Ele é dividido atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em 4 provas. A primeira prova é a QTG, a segunda a CVM, a terceira Bacen e a quarta SUSEP. Espero que vocês estejam enxergando aí, tá? O QTG é a porta de início, tá? É a porta inicial. Então, se você vai prestar o EQT e vai fazer o QTG, que é a prova de qualificação técnica geral, você fica automaticamente cadastrada no KNAI,
certo? E aí, se você quiser auditar ainda empresas que tem como órgão regulador a CVM, o Bacen ou a SUSEP, por exemplo, você quer auditar, você não contente com o seu cadastro no CNAE, você também quer auditar bancos, tá? Os bancos eles são ali regulados pelo Bacen, tá? Então você deve fazer uma segunda prova específica para o Bacen. É assim que funciona, certo? Mas já fique atento que fazendo apenas o QTG você já consegue ter o seu nome cadastrado no CNAE, tá? Beleza? Estamos entendidos aqui? Então ressalta-se que não será exigido o pagamento de qualquer taxa por ocasião do registro. Ou seja, você já vai pagar ali o seu CRC, a sua anualidade, né? Ou como alguns chamam também de anuidade, né? Você vai pagar ali a sua anuidade do CRC e você estando cadastrado no CNAE, você não precisa mais pagar nenhuma outra taxa, tá? Só o CRC aqui, só a anuidade ou a anualidade já basta. Certo, pessoal? Estamos entendidos aqui? Vamos seguir em frente aqui, tá? Sobre o programa de educação profissional continuada, tá? O que seria isso? Nada mais do que é uma atividade formal e reconhecida pelo CFC, que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, com características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão. Então, pessoal, o programa de educação profissional continuada, ele vem ali para que o auditor ele não relaxe, ele já estou cadastrado no CNAE e não quero fazer mais nada. Não, ele deve estar sempre buscando atualização profissional através de cursos, através de palestras, tá? Então esse programa de educação continuada, ele traz aí alguns cursos, algumas palestras para que o auditor ele faça uma pontuação mínima ali e consiga se manter cadastrado, registrado no CNAE, certo? Então é mais ou menos assim que funciona o programa de educação profissional continuada, certo? Ainda, pessoal, sobre as obrigações dos inscritos no CNAE. Então, uma vez inscrito no CNAE, esse contador ali, ele fica obrigado a nada mais, nada menos do que manter o seu registro regular perante o CRC, tá, pessoal? Então, o auditor ele deve ali pagar as anuidades, né? Deve estar com seu registro regular perante o CRC do seu estado, tá bom? O auditor ele deve ainda comprovar a sua participação no programa de educação profissional continuada, tá? Ou seja, fazer a pontuação mínima, tá? A pontuação mínima ali do programa de educação continuada, buscar sempre estar se atualizando, buscando palestras, cursos, tá? Que ele possa desenvolver as suas atividades com a qualidade que o CRC espera que ele tenha, certo? Além disso, o auditor tem como obrigação ali para se manter inscrito no CNAE, que é manter atualizados os seus dados cadastrais, tá? Se mudou de casa, trocou lá o cadastro, alguma situação ocorreu que ele precisa mudar o cadastro ali, telefone, contatos, tá? Então o auditor ele deve manter sempre os seus dados cadastrados no banco de dados ali do CFC, certo, pessoal? Então vamos seguir em frente aqui. Outra situação aqui é a exclusão do contador do CNAE. Como que esse contador, o que é que ele deve fazer aí para ele ter o seu registro excluído do Cadastro Nacional de Auditores Independentes? O que é que ele precisa fazer, tá? Então, o contador ele será excluído do CNAE, ó, caso aconteça as seguintes situações, né, pessoal? Então, a primeira situação aqui para que o auditor ele seja excluído do CNAE é ele não comprovar a participação no programa de educação continuada nos termos da resolução do CFC que trata dessa matéria, tá? Então, se o auditor ele não comprovou ali que ele participou de um programa de educação continuada, que ele fez ali o que chamamos de pontuação mínima, então o auditor ele
pode ser excluído ali, pode ter o seu nome excluído do Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Essa é uma situação. Outra situação, pessoal, que vai fazer com que o auditor ele seja excluído do CNAE é quando ele for ali, caso ele seja suspenso do exercício profissional. Ou seja, o auditor ele ali sofreu alguma penalidade, certo? Ele fez alguma besteira, algo que não deveria ser feito, ele infringiu o código de ética profissional, tá? Então ele teve ali o exercício profissional dele suspenso, ele sofreu alguma penalidade. Então ele vai ter o seu registro ali no CNAE excluído, tá? Outra situação é se o auditor ele tiver ali o seu registro baixado pelo CRC, tá? Tiver o registro baixado pelo CRC, o auditor ele não pagou as anuidades ali do CRC, então o CRC acabou dando baixa no registro dele. Então, para que o auditor consiga fazer o CNAE, a sua porta de entrada é ter o cadastro lá, né? É ter o seu CRC, é ser registrado no CRC da sua cidade, tá? Então, para ele ter o seu nome cadastrado, ele precisa ter o CRC. Se ele não tem mais o CRC, se ele teve o seu registro baixado pelo Conselho Regional de Contabilidade da sua cidade, logicamente ele vai ficar excluído ali, vai ter o seu registro excluído do Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Essa é a regra, certo? Estamos entendidos até o momento? E mais uma outra situação que vai fazer com que o auditor ele seja excluído ali do Cadastro Nacional de Auditores Independentes é quando ele for ali excluído do registro de órgão regulador, do status correspondente ao referido órgão, tá? Então, se o auditor ele for excluído ali, teve o seu registro excluído ali em determinado órgão regulador, por exemplo, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, tá? Então, ele teve ali o seu registro excluído ali pelo órgão regulador onde ele presta auditoria, por exemplo, pelo Bacen. Esse auditor ele presta auditorias em bancos, tá? Os bancos eles são regulados pelo Bacen. O Bacen, o Banco Central do Brasil, é o órgão regulador dos bancos no país, tá? Então, acontecendo isso, o auditor, ele, caso seja excluído ali, tenha o seu registro excluído desse órgão regulador, ele vai ficar automaticamente ali excluído também do CNAE, do Cadastro Nacional de Auditores Independentes, certo, pessoal? Por que eu estou reforçando isso? Porque parece algo bobo, né? Parece algo que, não, isso aqui ninguém vai fazer, ninguém vai incorrer em nenhuma penalidade, ninguém vai deixar de fazer a pontuação mínima no programa de educação continuada, ninguém vai deixar de fazer, ninguém vai fazer nenhuma besteira para ser excluído do órgão regulador, além de seu cadastro excluído do órgão regulador. Não, pessoal, isso é algo que acontece, por incrível que pareça. Por isso que eu estou reforçando, para que você, caso você esteja me escutando e você não tenha ainda o cadastro, o seu nome registrado no CNAE, e você queira muito ter esse nome, ter o seu nome cadastrado ali no CNAE, então você não pode incorrer nessas situações, tá? Incorrendo em uma dessas 4 situações, você vai ter o seu nome automaticamente excluído do CNAE, beleza? E o que é que vai implicar ter o seu nome excluído ali do CNAE? Então a gente vai ver isso agora, tá? Então, o que implica ali, tá? Em que vai implicar a exclusão do nome desse auditor do CNAE, tá? Então, a exclusão, pessoal, vai implicar ali na suspensão da utilização do número cadastral. Então, você é auditor profissional, você trabalha com auditoria, você sustenta a sua família através da auditoria, tá? Então, o fato de você ser suspenso do CNAE, você não vai poder mais utilizar ali o número de cadastro, você não vai poder fazer mais auditoria, tá? E ainda na suspensão da emissão do certificado de registro no CNAE. Então, para você fazer auditoria, você tem que emitir ali uma certidão de registro lá pelo Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tá? Além disso, caso você incorra ali em algumas penalidades, você ainda está arriscado ali, você ainda vai
vai estar sujeito, né, às sanções éticas, tá, de eventual suspensão, por um exemplo, tá, pessoal? Então isso é algo grave, tá? Falo para vocês, isso é algo grave. Conheço gente que já passou por esse tipo de processo, já incorreu em algumas penalidades e acabou sendo excluído do CNAE, tá? Pessoas que trabalham com auditoria há muito tempo. Então isso é algo que acontece, por isso que eu estou aqui trazendo essa reflexão para você, tá? Nesse congresso aqui no Pensar Contabilidade, para que você entenda que, estando suspenso do CNAE, tendo seu nome excluído do CNAE, você vai ficar com a sua numeração suspensa, você vai ter a suspensão, você não vai poder emitir ali uma certidão de registro no CNAE, você vai estar praticamente impossibilitado de executar as suas atribuições profissionais, tá? Então, consequentemente, você não vai conseguir trabalhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, certo, pessoal? Além disso, se você incorrer em alguma penalidade, você vai ter ali as sanções éticas, tá? Se você for suspenso, enfim. Então tudo isso impacta no trabalho do auditor em si, na maneira profissional que esse auditor vai levar a sua vida, certo? E ainda temos mais algumas informações, ainda temos muita coisa boa para falar aqui em diante ainda, tá? Então fica comigo aqui até o final, que temos muita coisa boa e você vai gostar, certo? Ainda, pessoal, o que acontece? A exclusão ali, ó, ainda é uma pergunta muito frequente. Essa exclusão do CNAE, ela vai implicar ali na perda do número do registro do cadastro? A resposta é que não, tá, pessoal? O fato de você estar ali, de você ter sido excluído do CNAE, não vai fazer com que você perca o seu número de registro, tá? Esse número de registro, ele vai ser mantido ali e ainda, ó, coisinha boa, poderá voltar a ser usado depois de regularizar a situação perante o CNAE e o CFC, tá? Então, se por exemplo, o auditor ele teve o seu registro do CNAE excluído porque ele não pagou a anuidade do CRC da sua cidade, tá? Então, o CRC deu baixa ali no cadastro dele, tá? No CRC, ele ficou sem CRC e, consequentemente, foi excluído, tá? Teve o seu nome excluído do CNAE. Beleza, tranquilo. Aconteceu isso, certo? Mas por que esse auditor teve o seu nome excluído do registro, teve o seu registro excluído do CNAE? Porque ele deixou de pagar essa anuidade, tá? Então, o que ele pode fazer para voltar a ter o seu nome cadastrado lá no CNAE, voltar a ter o seu registro no CNAE? Pagar a sua anuidade, ou seja, regularizar as pendências que ele tem para voltar a estar cadastrado no CNAE e voltar a conseguir manter as suas atribuições profissionais, certo? É assim que funciona. Então, se você teve o seu nome registrado, o seu registro no CNAE excluído, você não vai perder a sua numeração. A sua numeração fica ali mantida suspensa até que você regularize toda a sua situação, tá? Se for alguma sanção ética, você vai cumprir esse prazo e aí você pode ter o seu registro, tá? Sua numeração, seu número de cadastro reativado, beleza? Então fica atento que tem mais informações sobre o CNAE, tá? Então, como o contador excluído pode regularizar a sua situação? Acabei de falar algumas situações aqui, né? Dei alguns exemplos, né? E acontece o seguinte: para que o auditor ele reingresse ali no CNAE, o profissional excluído ele deverá se submeter à nova prova de qualificação técnica geral, obviamente depois de sanadas as pendências e cumpridos os prazos suspensivos, porventura determinados pelos órgãos reguladores. Então, o que seria isso, pessoal? Dando o exemplo que eu falei para você, o auditor ele deixou de pagar ali a anuidade do CRC, tá? Então ele teve ali o seu registro no CNAE suspenso, tá? Ele foi excluído do CNAE. Então, o que ele deve fazer ali, tá? O auditor, no momento em que ele teve esse seu nome, o seu registro excluído do Cadastro Nacional de Auditores Independentes, ele vai precisar ali pagar aquela anuidade, tá? E ainda vai precisar novamente submeter a uma nova prova. Vai ter que fazer o EQT novamente, tá? Ele vai ter que passar pela prova de qualificação técnica geral novamente, certo? Então fica aqui
o meu apelo. Você é profissional da área, você trabalha com auditoria, você busca trabalhar com auditoria, mantenha sempre o seu registro em dias, mantenha a sua anuidade em dias, tá? Busque sempre fazer a pontuação mínima lá no programa de educação profissional continuada. Busque sempre estar atento às normas de auditoria, para que você não incorra em nenhuma penalidade, certo? É muito importante que você esteja sempre em dias com o CRC e com o CFC, tá? Para que você não passe novamente por tudo isso, ter que pagar uma anuidade, ter que pagar para fazer a prova, ter que se submeter a uma nova prova, estar arriscado a não ser aprovado ou aprovada nessa prova, tá? Então tudo isso implica no seu futuro profissional. Então estou aqui falando para você entender que é importante você se manter sempre atualizado, buscar sempre ter o seu registro ali atualizado, manter a sua anuidade em dias e não incorrer em nenhuma situação de penalidade, certo? Estamos entendidos? Temos mais informações, vamos ficar atento aqui, tá? Olho na tela. Ainda, pessoal, agora chegamos no nosso apogeu aqui, né? O que é o exame de qualificação técnica? Até o momento, pessoal, eu falei sobre o CNAE, tá? Mais uma vez, o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAE é o fim, tá? O EQT é o meio. Como que eu vou ter o meu registro no CNAE? Através do EQT, do Exame de Qualificação Técnica. Eu falei primeiro do seu fim, né? Do seu objetivo final ali, que é ter o seu nome cadastrado no CNAE e poder exercer as atribuições de auditor independente, de auditor externo, certo? Então, como que você vai ter o seu nome registrado no CNAE? Através do que chamamos de Exame de Qualificação Técnica, que é uma prova que acontece aí anualmente, tá? A ideia é que o CFC, a partir de 2020, ele comece a fazer os EQTs 2 vezes ao ano, assim como é feito o exame de suficiência, tá? De 2019 para trás, ele vinha sendo feito, 2018, salvo engano, ele vinha sendo feito apenas uma vez no ano, tá? Então, a partir de 2020, a ideia é que o CFC ele comece a fazer esse exame de qualificação técnica 2 vezes no exercício, 2 vezes no ano, do mesmo jeito que é feito o exame de qualificação, o exame de suficiência, certo? Então vamos falar um pouco aí sobre o exame de qualificação técnica, o que é, quais são as provas que compõem o EQT, tá? Para que você entenda tranquilamente e você vai sair desse webinário aqui no Pensar, você vai sair do Pensar Contabilidade, desse congresso aqui, tá? Já sabendo de toda a informação e já buscando material para você estudar e ser aprovado nessa prova, certo? Fica atento aqui. Então, o EQT, pessoal, o Exame de Qualificação Técnica, ele aí foi uma forma criada, aqui pelo CFC e também pelo IBRACON, né, para avaliar aí o conhecimento. Então, a ideia é avaliar o verbo, avaliar o conhecimento e a competência técnico-profissional dos contadores que pretendem obter o registro no CNAE, com vistas a atuarem na área de auditoria independente. Então, entendam o seguinte: o exame de qualificação técnica ele veio justamente com essa ideia de fazer uma avaliação do conhecimento e da competência desse contador. Ele passou pela faculdade, ele pela universidade, né, se formou, ele foi aprovado no exame de suficiência e ele tem mais uma barreira para que ele possa ter o seu nome cadastrado no CNAE, que é o exame de qualificação técnica. Então vem justamente para nivelar, para peneirar, tá? Quem realmente merece estar ali, para quem não vou dizer merecer, porque merecer é algo muito pessoal, mas para quem é para estar ali cadastrado ou para quem não é, tá, pessoal? Porque a gente sabe, os bons profissionais, eles por si só falam alto, tá? Se alguém não for um profissional bom, ele não vai ter ali o seu nome cadastrado no CNAE, ele não tem atualização, ele não estuda, ele não lê as NBCTAs, não lê os CPCs, então isso tudo vai influenciar para que ele seja um mau profissional, tá? Então a ideia aqui é que o CNAE ele recrute apenas os bons profissionais, até porque o trabalho de auditoria é um trabalho muito técnico, tá? É um trabalho que requer muito do auditor, é um trabalho que é sempre executado com procedimentos, com testes, então deve-se buscar um conhecimento muito amplo do auditor para isso,
Então, por isso que é feito o exame de qualificação técnica, certo? Para justamente avaliar esse conhecimento do auditor, para ver se ele tem o conhecimento mínimo necessário para exercer a profissão de auditor independente, de auditor externo, certo? Ainda, a aprovação no exame, pessoal, ela é condição para obtenção do registro no CNAE, certo? Então, como eu falei para você, o auditor, o bacharel, né? O bacharel, ele se forma ali, né? Passa no exame de suficiência e ele deve passar no exame de qualificação técnica para ter o seu nome registrado no CNAE, certo? Então, por que fazer o exame de qualificação técnica, pessoal? Justamente porque a aprovação no exame, ela é condição para que haja esse registro no CNAE. E também uma das condições para registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ainda, para que ele atue ali com auditoria independente em instituições que são autorizadas a funcionar pelo Bacen, né, que é o Banco Central, e ou SUSEP. Além da aprovação em prova específica, é necessário também comprovar a aprovação na qualificação técnica geral. Então aqui funciona da seguinte maneira, eu vou tentar esquematizar aqui mais uma vez para você, tá? Temos o EQT, certo? O EQT, que é o exame de qualificação técnica, tá? E até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o EQT ele divide-se em 4 provas, que é o que chamamos de QTG, prova para a CVM, prova para o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e prova para a SUSEP, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque até o momento está rolando aí também que as entidades que são supervisionadas, reguladas pela Previc, que são entidades ali de previdência complementar, elas também estão para ter aí uma prova específica, tá? Esse auditor ele vai precisar também fazer uma prova específica para que ele possa auditar empresas de previdência complementar, certo? Mas até o momento o que temos é isso aqui, ó. Até o momento temos que o EQT ele é composto de 4 provas, do QTG, CVM, Bacen e SUSEP. Então o auditor ele primeiro faz a prova do QTG, tá? Que é a qualificação técnica geral. Assim que ele fizer a qualificação técnica geral, automaticamente ele já vai estar cadastrado no CNAE. Mas aí o auditor fala, eu quero ir mais além, eu quero auditar bancos, tá? Então eu preciso me submeter a uma nova prova, tá? Para o Bacen. Então eu preciso fazer uma nova prova para o Bacen. E aí eu vou estar tanto cadastrado no CNAE quanto cadastrado ali no órgão regulador dos bancos, que é o Bacen, tá? Então eu vou poder ali auditar bancos. O simples fato de eu ter cadastro no CNAE não vai fazer com que eu possa ali já ir auditar um Itaú da vida. Não é assim que funciona. O auditor ele precisa ter um cadastro prévio no órgão regulador desse banco, que é o Bacen, no caso aqui. Tá, pessoal? Então, justamente, o EQT ele é composto dessas 4 provas, tá? Mais pra frente ele vai ficar ali composto também pela Previc, talvez isso passe, tá? Que seja mais uma prova que o auditor precise fazer caso queira auditar entidades ali de previdência complementar, tá? E caso o auditor ele queira aqui auditar bancos, então ele vai ter que fazer, além do QTG, ele sendo aprovado no QTG, ele vai submeter uma nova prova, tá? Ele vai fazer uma nova prova, que é a do Bacen. Ele só pode fazer a prova para auditar empresas, para auditar bancos, quando ele estiver aprovado no QTG, quando ele estiver cadastrado no CNAE. Então veja que é um caminho longo. Então eu sou um bacharel, estou pensando aqui, quando eu me formar, eu vou querer auditar bancos. Essa é a minha ideia aqui, tá? Então, vejam que o caminho para isso é longo, para que eu possa auditar um banco, para que eu possa emitir a minha opinião acerca das demonstrações contábeis daquele banco ali. O que é que eu preciso fazer? Preciso me formar bacharel em contabilidade, eu preciso ser aprovado no exame de suficiência. Assim que eu for aprovado no exame de suficiência e ter o meu registro no CRC da minha cidade, eu vou me submeter ao EQT, né, que é o exame de qualificação técnica, fazendo a minha primeira prova, que é o QTG, que é a qualificação técnica geral, que é a
porta de entrada para ter o meu registro no CNAE, certo? Após isso, eu vou me submeter a uma outra prova, que é a do Bacen, porque eu quero auditar bancos, tá? Então eu vou fazer aqui. Você bacharel, você aprovado no exame, aprovado no QTG e ainda aprovado no Bacen. Vejam que o caminho é longo, mas não é nada impossível, tá, pessoal? É algo totalmente possível de se acontecer. Eu dou aula num curso justamente que faz essa ponte, que permite com que o aluno ele consiga a sua aprovação no EQT, tá? E a gente vê muita aprovação, muita gente comemorando. Eu dou aula de auditoria para esses cursos, né? Então é bem gratificante e é sim plenamente possível isso acontecer. Certo, pessoal? Estamos entendidos até o momento. Espero que você tenha entendido até aqui, tá? Vamos seguindo em frente. Beleza. Então, entendidos até o momento, tá? Então, como saber a data em que vai acontecer o exame? Justamente o CFC, ele publica ali o edital, tá? Em 60 dias antes de acontecer a prova, tá? Então, o CFC, ele publicou ali o edital no dia 1º de janeiro de X1, certo? Então, o mínimo de antecedência do edital para a prova é de 60 dias. Então, após 60 dias, o dia 1º aqui, ou seja, 2 meses, né? Vulgo 2 meses, é o mínimo de antecedência que pode existir do edital que é publicado ali no Diário Oficial da União para o exame de qualificação técnica, certo? Onde será realizada a prova? Então, pessoal, as provas elas serão realizadas em cada unidade da federação, em cada estado ali, onde existirem candidatos, onde tiver inscritos ali, vai ter prova, certo? Justamente nos locais definidos e divulgados pelo CFC, tudo bem? Então, onde tiver candidato inscrito ali, no estado que tiver candidato inscrito, vai ter prova sendo realizada do exame de qualificação técnica, certo? Pessoal, quais são as disciplinas que serão exigidas dos candidatos? Então, as matérias que são exigidas ali para a prova de qualificação técnica geral, que é a porta de entrada ali para o CNAE, tá? Eu trouxe ela para que a gente tenha de exemplo, tá? Então, cai ali legislação profissional, cai ali ética profissional. Então, o código de ética profissional, ele é sim cobrado no exame de qualificação técnica, certo? As normas brasileiras de contabilidade, técnicas e profissionais, elas também caem ali, tá? São os CPCs, tá? Principalmente CPC, cai muito CPC, certo? Cai bastante. Legislação societária, tá? Que é ali a lei 6404, tá? A lei 6404, a legislação, a lei das SAs, né? Ela cai também. Só um adendo aqui, pessoal, quando eu falo aqui no item C de normas brasileiras de contabilidade, eu englobo aqui também uma coisa que vem caindo muito, que são as NBC-TAs, que são as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, tá? Então, essas NBC-TAs são basicamente ali o cerne da prova, são o escopo central da prova. Ela gira basicamente em torno das NBC-TAs e dos CPCs, tá? Vamos ver aí que a prova ela é feita de 25 questões, antigamente eram 50, hoje em dia são 25, tá? Vamos para basicamente aqui 12 questões dessas são de NBC-TAs, são somente de auditoria. Vamos colocar mais umas 8 questões aqui de CPC, tá? Aqui já temos 20. Vamos colocar umas 2 questões aí de ética, cai muito. Vamos colocar aí mais uma questão de legislação profissional e 2 questões da lei 6404. Então, você vê que fazendo 25 questões aqui, na sua grande maioria, são questões que pedem aí as NBC-TAs. A prova é de auditoria, pessoal. Então, o EQT ele busca que o candidato ele tenha pleno conhecimento ali sobre as normas brasileiras de auditoria, tá? E ainda cai língua portuguesa, pessoal. De gente que fala, professor, eu não tenho muita aptidão com o português. Então, você que quer ser um auditor, já falo para você o seguinte: você precisa sim ter uma certa aptidão com o português. Por quê? Porque você vai redigir a sua opinião, o seu parecer ali, tá? Então, você vai
você enquanto auditor independente, você vai executar procedimentos, tá? O seu objetivo ali é opinar acerca daquelas demonstrações, nada mais nada menos, tá? Então você vai opinar, você vai escrever ali a sua opinião. Então imagina, você vê lá um auditor trocando mais com sentido de muito, com mais com o sentido de porém, de uma situação adversativa, mais sem ir, mais com ir. Isso é algo que não é pensável, tá? Não é nada pensável para um auditor, para quem vai auditar aí grandes empresas que trabalham com bilhões de reais aí, certo? Então, cai sim língua portuguesa, mas a maneira que cai a língua portuguesa não é questão de interpretação de texto, não é questão que vai cobrar a sua escrita, tá? Nada em relação a isso. O que cai de língua portuguesa são as provas dissertativas, que eu vou falar para você agora, tá? Então veja aqui como que funciona a prova. Então como será a prova? Aqui é importante, tá? Então preste atenção aqui. Então o exame de qualificação técnica geral, o QTG ali, todas as provas, né, do exame de qualificação técnica, elas ali vão contar com uma prova objetiva, ou seja, uma prova de marca X, né, como muitos gostam de chamar, que consta ali 25 questões. E que cada questão dessa vale 2 pontos, totalizando aqui então 50 pontos. Então eu vou ter aqui 25 questões, certo? Cada questão valendo 2 pontos, tá? E se eu acertar as 25, eu vou ter um total de 50 pontos, certo? Ainda, pessoal, eu vou ter uma prova dissertativa, tá? Eu vou ter uma objetiva com 25 questões e vou ter uma dissertativa, que eu vou ter 2 questões dissertativas, certo? Cada questão dessa vale ali 25 pontos e eu vou totalizar ali na prova dissertativa 50 pontos, ou seja, o meu total é de 100 pontos. A minha pontuação total é de 100 pontos, certo? Então, vejam que na prova objetiva temos 25 questões, tá? 25 questões, onde cada questão equivale ali a 2 pontos e eu posso ter uma pontuação máxima ali de 50 pontos. A dissertação são 2 questões. Geralmente essas 2 questões, elas são ali, às vezes, uma questão dissertativa fala sobre as NBCTAs e a outra questão dissertativa fala sobre um CPC, tá? Então, são conhecimentos que você deve levar para sua prova, tá bom? Então, geralmente é assim que acontece. Ou então 2 questões sobre NBCTAs, é sempre assim que é pedido essas questões dissertativas ali. Então, você deve fazer ali no mínimo 30 linhas, tá? Então, tudo isso deve ser respeitado. Então, mais uma vez falando, vejam como esse caminho é árduo, mas ao final das contas você pode ali galgar posições na sua empresa de auditoria, você pode chegar a ser um sócio de auditoria ali, pode ganhar bastante bem, pode dar um conforto para sua família. E quando a gente faz algo pelo nosso profissional, pessoal, quando a gente tá ali batalhando, buscando, isso é algo muito gratificante. Quando a gente ao final consegue, e você é plenamente capaz de conseguir também, certo? Vamos falar um pouco sobre a prova ainda, já estamos um pouco perto do final desse webinar aqui, tá? Então ainda, o que você precisa aí para ser aprovado, para ser aprovada? Então vamos lá, para ser aprovado, para ser aprovada, você precisa acertar aí no mínimo 60% das questões da prova objetiva. Ou seja, se temos 25 questões, você precisa acertar 60% dessas 25, que equivalem ali a 15 questões, tá? Então você, de 25, você tem que acertar no mínimo 15, tá? Para quê? Para que você tenha a sua discursiva ali, a sua dissertativa corrigida. Se você fizer acertar 14 questões, então você não vai ter a sua prova discursiva corrigida. Então, no mínimo, você tem que, para ter a sua prova discursiva corrigida, você vai ter que acertar 15 questões, ou seja, fazer aqui 30 pontos. Certo? E aí, você acertou as 15, fez os 30 pontos, você está apto a ter a sua discursiva corrigida. E ainda, como é que você vai ter a sua discursiva corrigida? Então, para ser aprovado, você ainda precisa ali de 60% dos pontos disponíveis, tá? Ou seja, você tem 2 questões, não é isso? 2 questões
cada questão valendo 25 pontos, tá? Totalizando ali 50 pontos, certo? E você precisa fazer 60% desses 50 pontos, ou seja, você precisa fazer 30 pontos, tá? Então, qual a pontuação mínima aqui no KINAI? A gente chama KINAI, né? Mas é o EQT, né? Qual a sua pontuação mínima aqui? De 60 pontos. 60 pontos é o mínimo para você ser aprovado no exame de qualificação técnica e ter o seu nome cadastrado no KINAI. Tá, pessoal? Não é nada de outro mundo. Ou você que tem interesse nisso, comece observando as provas anteriores. Se você sentir dificuldade de entender o que está sendo cobrado, porque só a graduação não baixa para isso, tá, pessoal? Eu falo por experiência própria, só a graduação não baixa para isso. Tenho muitos alunos, tá, que fazem o exame de qualificação técnica e a gente vê que só a graduação não basta. Por isso que eu tenho um curso para isso, eu trago essas aulas totalmente mastigadas ali, tá? E entendam que você precisa de, no mínimo, 60% ali da pontuação, né? Daqueles 50%, daqueles 50 pontos na prova objetiva, ou seja, você precisa acertar no mínimo 15 questões para que você tenha a sua discursiva corrigida. E aí, tendo a sua discursiva corrigida, você tem um máximo de 50 pontos para a discursiva. Desses 50 pontos, você precisa fazer no mínimo 30 pontos. Tá? Isso aqui é 60% da prova discursiva. E aí, somando objetiva com discursiva, você tem um mínimo ali. Você pode ter a pontuação mínima no final de 60 pontos e vai ter o seu nome registrado no KINAI. Beleza? Vamos seguir em frente aqui, tá? Ainda, como ser aprovado? Aqui é importante. São 5 dicas que são essenciais para que você seja aprovado, para que você seja aprovado aí no exame de qualificação técnica. A primeira delas é: tenha bons materiais. Então, por que eu digo isso? Reforçando o que eu acabei de falar. Ter bons materiais é importante, materiais que estão atualizados, materiais que estão voltados para o que de fato cai, tá? Se você for observar a ementa dos assuntos que podem ser cobrados no exame de qualificação técnicas, é algo gigantesco, é algo em torno de 13 páginas. Então, são muitos assuntos, tá? Então, é importante você ter um bom material, você ter um material que seja voltado especificamente para esse exame, tá? Você, ao ler as NBCTAs, talvez você encontre alguma dificuldade ali, tá bom? Então, é importante que você entenda isso. É importante que você tenha um material que seja bom, que seja de qualidade, que seja voltado para o exame de qualificação técnica, que seja voltado exclusivamente para a sua prova, tá? Não somente você ali jogar tudo pro alto. Ah, não, eu tenho ali meus slides da faculdade, tenho minhas xerox da graduação ali, eu vou ler e tá tudo certo. Isso só não basta, tá, pessoal? Serve, não vou dizer que serve, mas isso só não basta. Não é querendo fazer propaganda do meu curso, mas o curso que eu leciono, a gente faz justamente isso. A gente busca consolidar, a gente fez um apanhado geral das provas, então a gente viu ali em busca de estatísticas para observar o que é que de fato cai nessas provas, o que é que não cai, tá? O que é que você deve dar prioridade ali, quais são as NBCTAs que mais são importantes, quais são os CPCs mais importantes, certo? Então tudo isso é agregado ali nesse curso, tá? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos: tenham bons materiais. Quer estudar com a gente lá no curso, beleza? Não quer estudar, tranquilo, mas busque ter bons materiais, certo? Essa é a dica número 1. A dica número 2 é: tenha um local de estudos. Mas, professor, como assim ter um local de estudos? Exatamente, jovem. Ter um local de estudos é tão importante quanto ter um bom material. Do que adianta você ter um bom material se você não consegue extrair o máximo desse material porque você não tem um bom local de estudos onde você possa ali se concentrar? Entendeu onde eu quero chegar? Então busque ter um local de estudos onde você consegue ali estudar tranquilamente, não ter nenhuma zoada, nenhum ruído ali onde possa atrapalhar a sua concentração para esses estudos, certo? Então, ter um bom local de estudos é importante, tá bom? Uma outra dica que eu dou é essa aqui: crie um cronograma de estudos. Isso mesmo, criar um cronograma de estudos. Mas, professor, por que criar um cronograma de estudos? Vou falar para você. Eu fui aprovado em alguns concursos e eu sempre tinha o meu cronograma de estudos. Então, eu sempre acordava e sabia o que eu tinha que estudar.
tá? Então, antes de eu dormir, né, eu trabalhava durante o dia, então antes de eu dormir eu sempre sabia o que eu tinha que estudar naquele dia, tá? Então é importante que você, caso você não trabalhe, você tenha, e até mesmo se você trabalha, que você tenha um cronograma de estudos para você. Chegando o dia de você estudar, chegou no momento de você estudar, você não vai ficar perdido ali e vai achar, o que é que eu tenho que estudar hoje? Então você não vai saber o que tem que estudar, tá? Então você vai perder muito tempo procurando e você vai ter que estudar. Por isso que é importante ter um cronograma bem definido de estudos, certo? Uma outra dica que eu sempre dou é: faça marcações no seu material, certo? Se você estuda apenas com livros digitais, com e-books, tá, que são voltados para essa prova, busque ali marcar o seu material nos pontos mais importantes para que você possa ali, ao final, mais para frente, ao final de determinado assunto, você consiga estudar, você consiga revisar aquele assunto estudado. Então, fazer marcações no material, você ganha muito tempo. Isso você vai consolidar os seus estudos e vai conseguir a sua aprovação no KNAI com mais facilidade, sem sombra de dúvidas, tá? Então, fazer marcações ali nos pontos mais importantes da legislação, caso você opte por estudar as NBCTAs, os CPCs diretamente no computador ali, tá? Ou diretamente na letra da lei, assim, entre aspas, né? Diretamente no CPC ou diretamente na NBCTA, tá? Então fazer a marcação dos pontos mais importantes, dos pontos que mais caem em provas, é importante para que você possa mais na frente revisar aquilo, ganhar tempo e consolidar aquilo que você estudou durante a sua jornada, certo? E por fim, a quinta e última dica é: pratique alguma atividade física. É super importante você manter o seu cérebro oxigenado para que você possa ali buscar conseguir extrair, não 100%, porque é humanamente impossível, tá? Mas você consegue ali extrair o máximo possível da capacidade do seu cérebro, para que você possa assimilar os assuntos que são cobrados, tá? Então, o que ajuda nisso é fazer ali alguma atividade física, manter a sua saúde em dias. Isso ajuda e ajuda muito, certo, pessoal? Então, essas foram as 5 dicas que eu dei e muito obrigado. Quero agradecer a você por estar aqui comigo até o final desse webinar, tá? Nesse webinar sensacional que foi elaborado aí que é feita pela BSSP Educacional, esse congresso online aí, o Pensar Contabilidade, que eu tive a honra estou tendo a honra de participar aqui, né? Então fico muito feliz em poder trazer algumas informações que podem agregar na sua vida pessoal e profissional, certo? Então, muito obrigado por ter estado comigo até aqui o final, certo? Se você ainda não me segue no Instagram, ó, já corre lá, dá uma seguida, dá uma moral para o professor lá no _contador. Se você viu esse webinar aqui até o final, já vai lá no direct, me chama no direct, fala lá o que é que você viu, tá? Como eu pude te ajudar nesse webinar aqui no Pensar Contabilidade, que é uma nova forma de pensar contabilidade, esse congresso muito produtivo, produzido pela BSSP Educacional. Então é isso, caro aluno, cara aluna, meu colega, tá? Profissional, autônomo, enfim, é um enorme prazer que eu me despeço de você, né? Aguardo você aí nos próximos congressos e, mais uma vez, caso tenha alguma dúvida, caso queira fazer algum comentário, me busca lá no Instagram, _contador, eu vou estar sempre disponível para falar com você, certo? Então até a próxima, estamos juntos, valeu, fui!